Olá, estão me ouvindo? Sim, ok. Tá ok? Então tá bom. Uhum. Oi, André. Alô. Obrigado por aceitar participar, tá? É um prazer, é um prazer. Vamos ver o que que a gente consegue debater hoje. Uhum. Ai, ai. Aquela discussão lá sobre a Rainha do Gnoto, eu acho foi espetacular. E o livro também, sabe? Ai, foi muito bom, né? Uhum. Vamos ver o que que vai sair de Úrsula semana que vem. Eu não consegui chegar no livro, mas Eu assumo que também não. então vamos ver como é que vai ser. Na verdade, eu estou muito ansiosa por uns outros mais para o fim do ano, assim. Hum, Então, eu estou esperando também para a gente mexer, tipo, esse aqui. Eu mataria o presidente da Adelaide Carraro. Título sugestivo. Título sugestivo, né? Estou ansiosa. Legal, legal. Tem o outro que é a presidente do Brasil, Sua Excelência Presidente do Brasil em 2500, Hum, que é outro que a gente vai. São todos mais antigos, assim, né? Então, a gente poder ver essa construção do fantástico em outras épocas, assim, né? Qual era a sim, sim. imaginação. Esse livro que, da, sobre a presidente do Brasil, ele é um livro modernista de Hum. uma autora que acabou sendo meio que escanteada dentro do grupo dos modernistas, assim, né? Não, então, trabalhar um pouco com isso. Entendi. Interessante, interessante. Vamos ver como é que vão ser os debates. Dá mais uns minutinhos, porque é 18h59 ainda, então Sim, sim, o pessoal vai chegando. sim. Tem um pessoalzinho acabando de jantar agora, provavelmente, É. também. Vamos ver. Ó, aproveitando que o André Felipe tá falando, cara, parabéns mesmo pelo seu material, obrigado pela contribuição. E minha mãe adorou seu vídeo, André. Uhul! A ideia é essa. Aquilo ali era só uma ideia introdutória. Assim, um livro. Tentei resumir de uma forma bem tranquila. Ficou longo pra caramba. Mas ficou muito bom. As ideias estão borbulhando na cabeça agora para montar uns Steam Players, criar uns personagens aqui, sabe? Tipo, pesquisar umas coisas, sabe? Eu tô. Desde aquela vez que a gente se encontrou na Steam Santos, eu tô correndo atrás de um monte de coisa. Ali, especialmente com questão de história da arte, desenvolver mais o Andropov. Então, Legal. pegar também umas Vai ser ideias legal. também com a Nick Ellen sobre questão de feminismo, porque no meu livro lá, que eu começo a trabalhar, a chefe do André, ela é uma transgênero, que Uhum. ela era para ela herdar o Império Russo, só que foi dado por um irmão dela que é meio idiota. Então ela já tem tudo isso, ela quer se mostrar como homem, Uhum. e ela também cuida da parte das soldados femininas, e ela trata como posse dela. Então até tem várias partes no livro que eu gosto de deixar isso bem visível. A parte que ela começa a dar porrada no Andropov. Daí eu queria justamente pegar algumas ideias para começar a trabalhar, assim, para não ter uma visão
tão fetichista. Uhum. Deixar isso para as personagens fetichistas mesmo. Sim. Tem uma antropóloga, eu gosto muito da visão dela, assim, sobre a questão da transgeneridade, porque ela é uma mulher trans e fez essa transição estudando como antropóloga também, Nossa, né? que legal isso. E ela tem toda uma teoria do conhecimento a partir do sul, porque ela é australiana. Então, ela diz que na Europa não leem ela porque ela é terceiro mundo, e o terceiro mundo não lê ela porque ela é colonizadora. Nossa. Então, ela trabalha muito com a questão do sul global, com a questão né, da decolonial, assim. É a Highwin Connell. Deixa eu pegar aqui. Tá. Meu caderno de anotações. É R-A-I-W, aliás, I não, Y-W-E-N. Highway. Highwin Connell. Alô? Tudo bom? Bela, co-organizadora junto comigo aqui do evento. Ai, Sem ela não existia isso daqui. Que legal. E sem ela eu teria pirado na quarentena aqui em casa também, sozinho. Melhor é passar a quarentena bem acompanhada. Passar a quarentena bem acompanhada é a melhor coisa. O nome do livro, André Felipe, é Gênero em Termos Reais. E ela discute muito essa coisa da masculinidade, da feminilidade, como é que é passar de um para o outro. Então, ela alia a experiência, mas com um estudo antropológico bem forte, assim. Eu gosto bastante dela. Eu acho que eu já li ela na pós. Um texto dela na pós de História Cultural. Ela é Vou dar bem, uma ela olhada. tem, mas o livro esse é bem focado, assim. Eu acho que é uma leitura bem interessante para montar isso. Eu tenho um projeto também que agora, ai, coisa triste, eu tenho projetos demais e tempo de menos, que é de uma ficção científica, rapidamente, assim, porque eu vou demorar muito para escrever isso, mas são clones que vão colonizar outro planeta, levando as memórias do povo aqui da Terra, porque eles têm que se desenvolvendo ao longo da viagem, né? Porque a viagem é muito longa. Sim. Então, mais ou menos isso. E aí eles fazem um número equitativo de machos e fêmeas, mas uma personagem acaba ficando com duas memórias e outra oca. E aí eu comecei a pesquisar para fazer isso, assim, porque eu queria discutir a questão transgênero, mas, claro, né, usando outros artifícios né, que a gente pode usar com a ficção fantástica para trabalhar com isso. Assim. Mas vai levar um tempo ainda. Agora... Mas a ideia é promissora. Não, eu sou apaixonada pela ideia há muito tempo, assim. Eu tenho um monte de pesquisa sobre isso. Eu adoro astronomia, é uma das coisas que eu leio por prazer, assim. Mas com a história da pandemia e de tudo mais, eu acabei sendo abalroada, tá? Eu estava brincando com o Arthur, por uma outra história e ela está vertendo assim, aos borbotões. Então eu estou escrevendo, não sei nem onde é que vai dar. Tá? É o melhor momento agora para aproveitar. Quando vem a onda da inspiração. É isso. A gente tem que aproveitar, tem que tocar. Eu vou começar, são 19h06, eu começo ali nas... Porque a ideia é uma conversa, assim, gente. Eu vou colocar algumas ideias, né? E
e trocar com vocês e a gente pensar um pouco sobre isso, porque, eu não sei, a mim tem coisas que incomodam, né? E eu gostaria de também dar um pouco de voz a esses incômodos com algumas das figurações steampunk. Vou dar uma olhada aqui. Se quiser testar um pouquinho, Tá, depois a já gente conversa de começou. boa. Não, começou. Excelente. Beleza, Então tá. beleza. Então vamos lá, vamos partilhar a imagem de novo. Isso. Bom, então voltando, né? Agradecer o Luiz e a Isabela por esse esforço da gente discutir um pouco do steampunk como cultura e como produção de cultura, né, no Brasil nesse momento e todas as validades disso, né, como uma das nossas vertentes e atualmente talvez uma das mais queridas vertentes no Brasil da ficção científica é o steampunk. E talvez seja interessante até a gente pensar que esse gosto, né, do Brasil pelo steampunk pode também ter muito a ver com o fato de que nós não zeramos o nosso século XIX. E talvez a gente tenha que voltar, né, para pensar um pouco sobre ele de forma mais, né, atenta. E tem muita coisa para pensar, né? Assim, a minha identidade secreta, né, de escritora é de pesquisadora, e eu passei 15 anos da minha vida pesquisando século XIX, né? Então tem muita coisa que me chama a atenção e eu acho que tem muita coisa que a gente tem que pensar ainda, porque às vezes eu me dou conta do quanto nós somos 19 anos em várias das nossas práticas culturais. Eu quero enfocar hoje, né, em cima desse título que eu coloquei, das mulheres no steampunk entre o fetiche e a revanche feminista, né? E a minha ideia era abrir uma sala de debate para a gente discutir um pouco da produção visual do steampunk em relação às mulheres, claro, comparando com os homens, né? Com o que se produz em termos visuais em relação aos homens e em relação às mulheres. E aí eu vou comentando um pouco sobre os meus estudos de moda. Eu dei 2 anos e meio de aula no curso de design de moda e acabei, claro, a gente acaba aprendendo e pesquisando junto. E como a minha tese de doutorado foi voltada para as questões de saúde, não há como não enfatizar o tipo de roupa que as mulheres usavam no século XIX e que foram percebidas como roupas não saudáveis, né? A gente vai ter movimentos médicos contra os modelos de roupas que existem no XIX. Então, nós temos todo um processo de contenção do corpo feminino durante o século XIX, uma contenção que é, ao mesmo tempo, cultural, mas ela é também física. E quando eu falo de uma contenção física, eu estou falando, é claro, do espartilho. Depois nós vamos passar também para uma outra contenção, né? Porque à medida em que os médicos começam um processo de condenar o espartilho, nós temos todo o processo de construção da histeria para controlar as mulheres. E se nós formos, né, pegar o Anthony Giddens, que vê a mudança das sensibilidades ao longo do século XX, o Anthony Giddens diz que a gente sai do espartilho para a histeria e da histeria para a contação de calorias.
Aí você tem um outro tipo de modelo de contenção. Né? O eu não posso ser gorda, então eu tenho que ficar o tempo inteiro, né, botando 70%, 80% da minha energia em não ser gorda e em passar fome, porque eu não posso ser gorda. Né? Então, há uma série de mecanismos sociais de contenção do feminino. Amanhã eu vou estar conversando também um pouco sobre isso com a Pauline Kistner, né? E a Pauline fez uma experiência muito legal em sala de aula. Ela levou um espartilho e fez os meninos vestirem, né? Para os meninos entenderem o que faz um espartilho, né? E eu mesma, eu tinha uma ideia do espartilho até vestir um espartilho com uma modelagem real. A gente tem uma ideia do espartilho, esse que aparece, esse que é fetiche, né? E que se pode comprar nas sex shops, nas lojas de lingerie, né? Etc. Como um mecanismo que vai apertar a cintura, né? E dar uma modelagem à caixa torácica. Mas a maioria desses espartilhos que são comprados, eles ficam na parte de trás das costas, abaixo da caixa torácica feminina. Ora, o modelo do 19, ele vem até em cima. Então, na verdade, ele está apertando a caixa torácica inteira, de cima a baixo. Aí você tem, né, aquela construção quase mítica, né, da dama 19ana, que por tudo desmaia. É claro que por tudo desmaia. Né? Qualquer hiperventilação, a mulher desmaiava. Eu lembro de uma frase maravilhosa que tem naquele filme A Noiva Cadáver, né? Que tem uma hora em que a personagem está botando, né? Estão botando espartilho na personagem principal e a mãe dela diz assim: aperta mais esse espartilho porque você está falando sem arfar. Então, veja, tudo isso, né, há uma recuperação ali da ideia de que isso constituía, então, a mocinha delicada, que está sempre quase sem fôlego, né? Por quê? Porque ela não está respirando corretamente. Então, o que me preocupa aí, quando a gente fala de produção cultural visual do steampunk, é recuperar esses elementos, que são elementos de contenção do corpo feminino, mas colocados aí como um fetiche. Por quê? Porque eles não estão para conter, pelo contrário, eles estão para mostrar. Vejam, o espartilho é uma peça de roupa íntima. Mas, se vocês olharem a imagem que eu tenho, né, partilhado com vocês, vocês vão ver que essa roupa íntima está colocada por fora. Então, né, modelo Madonna, né? Vamos mostrar o sutiã, só que no caso aqui é mostrar o espartilho. Veja bem, né? A gente hoje faz crítica das roupas da Mulher Maravilha, né? Por usar um colã, tomara que caia, com peitão e correr atrás do bandido. E o peitão não sai para fora, certo? Porque ela é deusa, né? Todo o resto das mortais, o peitão vai sair para fora. Então, há um desserviço, né? Do meu ponto de vista, eu estou me colocando aqui, eu sou uma pesquisadora e uma escritora feminista, né? No sentido que acaba correndo para o inverossímil. E aí você vê assim, não, mas é uma releitura do 19.
Ok, é uma releitura do 19. Por isso eu coloquei 2 homens do lado dela. Nenhum desses homens está aqui sensualizando em nenhum sentido. Embora a gente possa encontrar uma ou outra imagem de homens um pouco mais sensuais, esses homens aqui têm muito... A alteração em relação à roupa são armas, né? Mas nenhum deles está aqui para atrair o olhar do outro. Enquanto as mulheres, sim. As mulheres estão, né, para atrair. E aí, assim, mas essa mulher, ela é uma mulher que se move, então ela não pode usar o mesmo tipo de roupa das mulheres do século XIX propriamente, né? Aí tem vários pontos para a gente pensar, né? Uma coisa é século XIX, outra coisa é era vitoriana. Né? Era vitoriana, a gente vai ir da década de 30, 1830, até 1901, quando morre a Vitória. Então, tem muita mudança na moda durante esse período. Né? Só um pouquinho que tem uma pessoa entrando. Muita mudança na moda durante esse período. E aí você vê assim, né? Você tem na década de 30 as enormes mangas, a cintura fina, mas não rebaixada, como é a cintura do final do século. Né? Ela fica mais altinha. Os vestidos eram considerados vestidos curtos, porque eles mostravam os pés. Né? Isso era, vocês vão achar descrições de autores dizendo fulana estava na sala com um vestido curto. Né? E, no escândalo, pois é, mostrava a ponta do pé. Né? Que é as roupas que a gente vê lá no início dos desenhos da Rainha Vitória, propriamente. Eu acho que é o Macedo que usa essa descrição para a Moreninha. Ele diz que já não está mais na moda os vestidos curtos, mas que ela vai, então, numa festa, ela está usando um vestido curto. Acho que se não me engano, é essa a referência. Bom, depois a gente tem as crinolinas, né? Que são aquelas saias enormes com rodas de arame, né? E às vezes a gente vê algumas meninas, por exemplo, aparecem nas festas Steam Players com essas saias, mas sem o pano por cima. Sim. Né? Leva a gaiola, mas sem o pano por cima. Tá? Claro que a gente tem que pensar, bom, mas que personagem essas meninas, essas mulheres, estão emulando quando elas montam os seus Steam Players. Eu até nem quis entrar no Steam Player porque aí é outra coisa. Estou mais na produção de imagem mesmo. Que quase sempre a produção de imagem vai optar por esse modelito dama sexy. O problema é que essa é uma personagem que é difícil dela funcionar. Ela funciona como fetiche, mas ela não vai funcionar como aventureira. Ela não vai funcionar como guerreira. Né? Ela funciona como fetiche para as pessoas olharem. Né? E eu falo as pessoas, não os homens, porque e nem apenas mulheres com lésbicas, com desejos homoafetivos ou bissexuais. Nós temos, e existem estudos a respeito disso, né? Nós somos tão bombardeados com a imagem feminina e do corpo feminino que mesmo as mulheres que têm cisgêneros com uma orientação sexual, heterossexual, elas têm prazer em olhar corpos femininos bonitos, bem delineados, bem desenhados, com roupas de fetiche e se imaginar naquilo. Tá? Faz parte de toda a estrutura
psíquica, né, que a gente vai construindo ao longo do século XX de exposição do corpo. Ora, o que me incomoda é que essa mulher que não é nem aventureira, nem guerreira, que lugar ela ocupa na produção de imagem? Se não esse lugar de fetiche, né? Será que é possível a gente ter outros olhares, outras construções imagéticas dessas mulheres que não sejam obrigatoriamente de ocupar um lugar de fetiche? Um lugar de que ser aquilo para o qual eu vou olhar. E aí, para isso, você tem um decotão, você tem o colchão porque a saia está erguida, uma série de elementos, né, que vão se construindo aí. Deixa eu só ver, eu tinha uma outra imagem. Não sei se eu consigo abri-la. Aqui. Essa. Essa é uma imagem. Peraí, vou fechar isso. Aqui. Vamos voltar para essa. Essa aqui é uma imagem, vejam bem, né, em que se tem personas absolutamente adolescentes. E ainda assim se mantém a questão fetichista com as meninas, sem que isso se leve para os meninos. Entendam, eu não faria essa crítica se todos estivessem no mesmo patamar, né? Mas há um excesso de exposição do feminino contínuo nessa produção de imagens e que não são absolutamente necessárias, né? Acho que ainda não abri a imagem. Não? Não. Deixa eu ver aqui, quem sabe eu vou... New share, tá? Eu tenho que passar outra. Essa aqui. Share. Estão vendo? Agora sim. Agora sim. Veja bem, e ainda nessa imagem, assim, a gente não tem tanto a amostragem dos seios, né? Mas permanece a coisa da perna, ela é bem menos que aquelas outras, né? Que aquela primeira que eu mostrei. E eu quis pegar essas imagens, por quê? Porque se vocês botarem steampunk imagens no Google, elas estão entre as primeiras que aparecem. Então, qualquer leitor, qualquer adolescente, qualquer jovem que esteja interessado em steampunk, quando abrir a produção de imagens, vai ver isso. E isso, né? Como defendemos? Como repensamos, né, essa nossa produção a ponto de que às vezes a gente tem roupas das meninas que são absolutamente irreais, desnecessárias. Vejam, né? Essa primeira menina aqui que está, né, muito descolada até, mas existe necessidade dela estar com um meião até a coxa? Ou ela podia estar só com um macacão? Ou com uma calça e uma... né? Mesmo que tivesse com espartilho. Né? Essa amostragem de pele, ela não aparece nos meninos. A gente não vê isso. Enquanto... a não ser que a gente pare para dizer, não, para isso aqui tá funcionando de forma a eu construir, a eu me inspirar na hora de montar um personagem. E aí, quando você vai olhar, né, as fotos de alguns, não no Brasil, veja bem,
Eu acho as Steam Players do Brasil muito focadas, assim. Elas estão muito ligadas na questão do armamento, de parecer, né, uma aventureira. As personagens escolhidas pelas Steam Players brasileiras são muito... Quando elas usam a dama, elas preferem a dama misteriosa a essa dama sexy sensual. Eu estou falando das fotos, né, dos eventos de Steam Play. Se você pegar algumas coisas do exterior, Austrália, Nova Zelândia, Europa, meu Deus, assim, essas imagens no corpo das meninas. Assim. E aí é um troço... É uma... Pode falar, Isso por favor. É uma... legal. Desculpe te interromper. Por favor, a ideia é essa. Que isso daí eu já estava notando com uma questão sobre cultura, sobre diversidade, de Steam Play e tudo mais. Porque tem alguns traços culturais que a gente consegue perceber logo pela imagem aonde ela foi tirada. Sim, por algumas características dos Steam Players. Por exemplo, qualquer Steam Player da França, Alemanha, eles vão usar umas caixas nas costas, umas mochilas. Todos. Porque é um padrão deles. Questão, especialmente dos Estados Unidos, das jovens, né, abaixo de 30, na Inglaterra, no Lincoln Steampunk, também tem bastante da questão daquela cidade da Nova Zelândia lá, que é uma cidade steampunk, cidade nacional e tudo mais. Eles focam muito na questão de usar o Steam Play, como a gente usaria aqui no Brasil, como uma fantasia de carnaval. A perspectiva deles, até vendo as entrevistas que elas dão e tudo mais, é que elas aproveitam justamente aquele ambiente, porque normalmente, em sociedade, elas não poderiam usar aquela roupa. E daí elas focam naquele momento para mostrar sensualidade, mostrar que elas não são só um cérebro, mas também seria ali parte da carne. Uma simplificação horrenda que eu estou fazendo. Tá. E aqui no Brasil, a gente percebe que tem uma mudança. Justamente como a gente tem muito espaço social para as mulheres mostrarem a roupa, tem uma tentativa, não sei se é uma tentativa... Hã? A falta da roupa, você quer dizer? Sim, no caso, mostrar, né, a falta da roupa, né, mostrar a pele. A gente percebe que há uma mudança social aqui, que normalmente o pessoal que vai fazer parte do steampunk é um pessoal que já está ali num nível social mais alto, já tem uma certa idade, e já vão buscar se afastar daquele padrão carnavalesco. Então vão investir cada vez mais em produções focando quase batendo ali no neo-vitoriano ou numa recriação vitoriana. Então, assim, vai ter muito essa questão que o pessoal vai usar muito mais cobrir a roupa, cobrir a pele, etc., para tentar se afastar do padrão carnavalesco. E também tem uma questão que o pessoal mais antigo, eu estou há 10 anos nisso, que eu peguei a fase de 2010, em que o steampunk no Brasil ele estava sofrendo um problema grave. Grave, entre aspas. Porque a primeira onda que teve de divulgação do steampunk foi uma entrevista em que foi do Piquenique Vitoriano de São Paulo, eu não sei ao certo se foi de São Paulo, enfim, eu sei que foi de um grupo de São Paulo, de umas pessoas, que eles pegaram na entrevista inteira, focaram que o steampunk é fetichista. E ficou com aquela pecha que todo mundo do steampunk é safadão. E houve uma discussão séria por uns 5 anos, em que eu estava correndo na internet, nos grupos, conversando com as pessoas. Houve um movimento muito forte de afastamento da imagem do steampunk com qualquer coisa da sensualidade, exceto uma questão assim de sedutor, mostrando alguma coisa mais contorno de corpo, uma parte do decote, mas não tão avantajado. Então, assim, é uma questão interessante isso que você citou, e também pegando da discussão dos homens. Aqui em Curitiba, já faz alguns anos, a gente tinha uma ideia de fazer tipo como o pessoal faz no exterior, que faz calendário com as Steam Players, né, sensuais, etc., fazer com os homens. A gente teve que cancelar o projeto, porque não tinha referencial, e o que a gente tinha,
que estavam mais interessados, eles se recusaram, porque tinham medo de que a imagem ficasse... colasse com a questão de comunidade LGBTQ, Uhum. ou então que colocasse do tipo, os caras estão se oferecendo e coisas assim. Que até o começo do ano passado, estava conversando ali, chamando o pessoal, buscando referencial para isso. Porque é um fato, não tem nenhum visual que seja sensual masculino pro steampunk. Enquanto que pro feminino a gente tem ali sites, tem vídeos, tem Steam players focadas só nisso, só na produção de material erótico, etc. A gente tem que puxar para conseguir achar uma que não esteja, né, dentro desse modelo, assim. Mas eu tenho, o que me chama na questão são 2 pontos, né? Um é a gente não conseguir perder essa pecha de fetichista, né? Sim. E o outro é como escritora, porque quando a gente vai imaginar, né, e criar as personagens, se você pega, claro, como você disse, né, há uma outra, são gerações diferentes, então tem uma geração mais velha, mas quem está começando acaba achando que a coisa é marcada por esse espartilho do lado de fora, né? Sim. E às vezes ele é completamente desnecessário. Quero mostrar uma outra imagem para vocês verem como tem umas coisas desnecessárias. Apareceu? Ainda não. Aqui. Sim. Tá? Então, assim, a aviadora, né? Que é uma figura bem conhecida dentro do... Gente, quem montou esse figurino, né? Qual a necessidade diabólica de botar esse espartilho em cima da jaqueta bomba? Para que isso? Sabe? E depois, não, porque não, é desnecessário, não está fazendo nada pela personagem, né? Então, esses elementos de criação é que me chamam a atenção e que eu acho que a gente tem que repensar quando começa a produzir conteúdo. Claro, o Brasil tem menos, como você falou, menos problema com isso, né? E aí eu vou entrar no meu segundo tópico, né? Que é a questão do que eu chamei de revanche feminista, né? Que é trazer a ideia dessa personagem feminina dentro do steampunk, que é a guerreira cientista, a aventureira, né, que não está presa, que não está engaiolada. Por quê? Porque a mulher vitoriana é uma mulher engaiolada. Veja, e quando alguém imagina, e aí vejam bem, eu estou focando, estou colidindo 2 personas, né? A escritora com a historiadora. Mas quando alguém joga como peça fundamental da construção de uma personagem feminina no steampunk, o espartilho, é como se você tivesse soltado o prisioneiro e ele levasse um pedaço da barra de ferro de souvenir para o que ele viveu. Então, se não é fetiche, é souvenir do encarceramento. E aí é que nós temos, né, aí é que a personagem feminina dentro do steampunk, ela tem que ocupar um outro lugar, no sentido de que ela tem que questionar
Vamos para o punk, pelo amor de Deus, né? O punk é esse questionamento das estruturas sociais e também da moda. E também das estruturas de moda, e também dos modelos de sensualidade. Veja, não estou dizendo que a mulher não tem que ser sensual. Estou dizendo que os homens também podem ser, inclusive. Né? Mas que a gente pode criticar que o modelo de sensualidade seja dado pelos homens e não por uma construção das mulheres dentro do próprio steampunk. Não é à toa que a peça, né, é uma peça fetiche de sex shop. Né? Eu estou falando da questão do espartilho. E é uma peça torturadora. Entenda? Não dá para sair pilotando um avião sobre o Atlântico de espartilho. Com certeza. Não dá para lutar, né, contra um exército. Então, trazer o punk aí eu falo, né, de revanche feminista, é o feminismo poder novamente se apoderar desses elementos do século XIX, né, e trazê-los de volta. E aí eu vou pegar um ponto que eu acho muito, muito interessante. Tem um livro, e eu acho que ele está lá na universidade, não está aqui, que eu gosto muitíssimo, que se chama O Papel Social da Moda, da Diana Crane. E ela tem um capítulo que ela chama de... não é revolta, mas é resistência. Resistência não verbal das mulheres através da moda. E aí ela pega o que foi chamado, no final do século XIX, de estilo alternativo. E ela começa dizendo o seguinte, que se qualquer futurista no final do século XIX imaginasse como as mulheres se vestiriam no final do século XX, início do XXI, esse futurista erraria se olhasse para as damas. Ele tinha que olhar para as mulheres marginais da sociedade. As trabalhadoras, a chamada nova mulher, que é a mulher que vai para os escritórios, até mesmo as prostitutas. Né? Por quê? Porque essas mulheres vão fazer uma releitura de diversas peças que foram muitas vezes tratadas como as mulheres roubaram do guarda-roupa masculino. Não, elas fizeram releituras, elas reconstruíram, elas elaboraram outra coisa para poder ir para a rua e para poder se mexer. Né? Como dizia Chanel, a gente tem que poder subir no bonde sem rasgar a saia. Né? Então tem que fazer uma saia diferente. Não dá para ser aquela saia justa que não nos deixa caminhar, que não nos deixa correr. Né? Então tem que ser uma saia diferente. Ela tem que ser mais curta, ela tem que ter uma fenda para a gente poder subir no bonde. Porque não dá para não subir no bonde. Né? Então você vai ter várias releituras. E esse estilo alternativo é o que vai trazer o terninho, é o que vai trazer a gravata para a roupa feminina, é o que traz o colete. Essas mulheres param de usar espartilho, essas mulheres que fazem essa resistência não verbal, elas param de usar o espartilho e passam a usar o colete para conter o busto. E elas recortam o colete para que o colete tenha esse papel de contenção do busto. Elas se apegam à camisa branca masculina, né? Elas criam a camisa branca masculina com o colarinho colado, que os homens não usavam, né? Os homens usavam um colarinho preso com um botão atrás. Elas inventam a camisa com colarinho presa. E tudo isso vai estar ligado com essas mulheres que vão estar trabalhando, inclusive dentro da indústria de roupas que está se industrializando nesse momento. Né? E aí, quando a gente vai montar o nosso visual, as pessoas olham lá para o Orff fazendo roupas cheias de babados e fitilhos para as damas francesas da alta costura, quando a gente tem todo o punk está lá dentro da era vitoriana, está lá dentro do século XIX. Essas mulheres estão fazendo isso. Não é à toa vai sair
espero que esse ano, eu fiz um artigo junto com uma colega minha, ela estuda sufragistas no Brasil e no mundo. E aí a gente fez um artigo analisando a moda das sufragistas. Por quê? Como hoje, né, as mulheres eram xingadas de mal vestidas, mal amadas, feias, mal arrumadas, não sei o quê. Então, as sufragistas, essas mesmo, e elas vão, é claro, isso vem, né, das classes médias altas, mas elas vão incorporando, mesmo as mulheres que vêm de outros grupos, elas incorporam, de outros grupos sociais, né, elas incorporam nisso, elas criam um modelo de roupa que envolve, inclusive, a invenção da saia-calça, que é a nossa pantalona, né? Gente, eu nunca vi um steam play com pantalona, que é um troço que dá para fazer coisas geniais, inclusive muito sensuais, se tu usar as fendas laterais na pantalona. Né? Mas tem coisas maravilhosas que dá para fazer por aí. E aí eu fiz tudo, a gente foi fazendo, inclusive elas usam cores, né? O roxo, o verde, o branco, elas usam essas cores, elas vão usar as violetas, né, nos chapéus, como forma de se identificar umas às outras. Há toda uma construção, né, que é esse punk, no sentido de que é essa recusa do status quo, essa vontade de criticar as estruturas como elas nos estão sendo postas. E aí, quando a gente traz isso, né, para as protagonistas femininas que a gente está pensando dentro, seja dos livros, seja das webséries, né, como é o caso da websérie do Enéas, né, essas mulheres todas, elas podem fazer um uso visual da moda vitoriana que pode ser bem mais abrangente. Então, não apenas no comportamento, não adianta se comportar, né, como eu sou a guerreira mais fodona das galáxias, mas eu tô lá amarrada dentro da cage, né, da grade de sempre, né? Aquela piadinha que esqueci o primeiro nome dela, Sarcássia. A menina que fez a crítica dos jogos, dos videogames, né, dos jogos eletrônicos, em relação à construção das figuras das mulheres, Anitta Sarcástica. E ela disse, primeira coisa que uma mulher pensa, né, quando vai estourar a guerra é, pô, cadê meu biquíni dourado? Né? Porque, né, eu vou para a guerra, né? A primeira coisa que você pensa, né? Eu vou... E assim, aí as americanas desenvolveram todo um estudo sobre armaduras, né? E por que, por exemplo, as armaduras femininas moldam os seios. Certo, é para ter um alvo bem no meio, né? Porque aquele buraquinho é para onde vai escorregar qualquer flecha que for jogada ou qualquer tipo de projétil ali. Então, às vezes, esse olhar, e é importante a gente frisar isso, né? Ainda mais numa cultura visual, como é o caso do steampunk, quando a gente vai pensar e construir um mundo, o que as pessoas vestem não é superficial. Não é algo com o qual a gente possa botar de lado e dizer, não, tanto faz. Ou eu vou só puxar o fio do vitorianismo e jogar aqui, pronto. Não é bem assim. Por quê? Porque quando a gente estuda, né, moda, duas coisas que são as duas coisas mais importantes, né? Moda é identidade, quem eu sou, é quem eu quero que os outros leiam, que os outros vejam, mas é também as maneiras como a sociedade que nos envolve nos aceita ou nos rejeita.
Talvez a gente possa ir com biquíni dourado para a guerra, mas não dá para ir com biquíni dourado para o escritório. Né? Então, assim, nós somos moldados a isso. Então, se você está construindo um mundo, se você está construindo uma história, se você está construindo um visual, uma personagem, tem que ter todas essas coisas na cabeça. O que eu quero com isso? Quem eu estou representando? O que as pessoas vão ver? E o que a sociedade inteira está dizendo pela minha escolha visual, pela minha escolha de roupa. Quando eu dei aula de história da moda, uma brincadeira que eu fazia com os meus alunos era colocar um espelho na sala de aula. E aí a primeira aula eu fazia eles irem até o espelho, não, vocês vão caminhar até o espelho, vão se olhar durante 2, 3 segundos e vão voltar para a classe de vocês. E não disse mais nada. Invariavelmente, todos, meninos e meninas, arrumaram a roupa. Quando eles sentaram, eu digo, bom, agora ficou claro que ninguém abriu o guarda-roupa e tirou a primeira coisa que viu. Porque a gente pensa que faz isso. Mas o nosso armário já está condicionado. Inclusive a gente enfiar a mão e tirar a primeira coisa. E esta primeira coisa dizer muito sobre a gente e sobre o que a gente quer que os outros leiam sobre a gente. Então, mesmo dentro da academia, sempre houve toda uma leitura de que a moda era uma coisa de mulheres e, portanto, né, superficial, tola, burra, etc, etc, etc. O que eu quero demonstrar é justamente isso, é que ela está tão imbricada no todo social que ela não pode ser tratada com essa displicência, né? Inclusive nas nossas construções de mundo. Acho que basicamente era esse o meu recado, né? Que eu queria conversar. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, conversar mais alguma coisa. Estou aqui. Eu acho, não sei se estão me escutando, então? Perfeito. Eu acho que vai ser interessante na sexta-feira com a mesa de conversa, porque a Pauline, ela acabou de fazer um especial sobre espartilhos. Então, eu acho que tem muita coisa para se falar também, né, sobre isso, sobre espartilho, que é uma peça icônica, né, tanto para os retrofuturistas do vitoriano, quanto para o pessoal steampunk. Tanto que tem eventos que às vezes você vai ver o logo e é um espartilho, não é pouco recorrente isso. Uhum. Não sei, fui pensando várias coisas conforme eu falando. Eu queria dizer que eu tenho uma calça, que é aquela calça vitoriana de ciclista e de aviadora. Aquela calça bem largona que afunila no tornozelo. E que eu sou uma fã de coletes. Eu acho muito bonito espartilho, mas eu adoro coletes. O Lu sabe, meu guarda-roupa é cheio de coletes que eu uso mesmo. Uso não só nos steampunks, uso muito colete. Colete, camisa branca, acho que é a coisa que eu mais tenho no guarda-roupa. Mas também, como é muito interessante, nas peças que você demonstrou, também como as peças femininas, ao contrário das peças masculinas, lembram muito vestimenta cyberpunk. Uhum. E como que, geralmente nas roupas masculinas elas não fazem esse caminho, mas nas femininas tem muito a vestimenta cyberpunk que encontrou o marrom, encontrou o dourado, encontrou umas peças mecânicas e o espartilho. Inclusive aqueles espaços na perna. Uhum. E muito recorrente de ver em festas, muitos anos atrás, assim, calças com espaços, meiões e etc. E que eu acho que às vezes na moda steampunk é uma coisa a ser considerada, assim, essa influência que o cyberpunk traz pro steampunk. Feminino. Que nem sempre a gente pensa nisso, porque, né, o steampunk, a era vitoriana tá lá antes, mas que como movimento, acho que o cyberpunk teve muita, né, influência no Sim. Não, o steampunk. cyberpunk é um pouco anterior, né? Sim. E não dá para se buscar todas as referências no vitorianismo para a moda feminina, justamente porque ela é uma moda restritiva, né? Então você tem que cruzar Sim. com outros elementos
né? Na verdade, a minha defesa é que talvez a gente possa tirar dentro do vitorianismo muita coisa legal para trazer para a moda feminina sem ser tão repressivo. Mas eu achei muito legal você trazer a coisa das ciclistas, né? Porque, nossa, tu tem histórias com a bicicleta que são fantásticas, assim, em relação à liberação feminina. E até mesmo em relação... Eu tenho um estudo que eu acho genial, assim, sobre o aumento da diversidade genética em algumas regiões da Europa, porque as pessoas passam a casar fora da aldeia porque elas vão de bicicleta. E antes era preciso ter um cavalo. E a bicicleta é mais barata que o cavalo, porque você não precisa alimentar a bicicleta. Você não precisa de um lugar para deixar a bicicleta pastar, e não precisa de arreio. Você tem a bicicleta. Então, assim, as pessoas começam a casar mais longe e aumenta a diversidade genética. É um estudo do norte da Itália, muito legal, assim, porque as pessoas se deslocam mais, né? E as sufragistas vão usar muito a bicicleta, porque como elas são tremendamente perseguidas, né? Principalmente na Inglaterra, elas faziam... As sufragistas inventaram um flash mob. Tá? Vai ter um comício hoje em tal lugar às 3 da tarde. São 2 horas, está valendo. A mulherada pegava a bicicleta, ia cada uma para um canto e começava a chamar. Quando via, do nada, assim, enchia o lugar. Elas faziam um comício de 40 minutos. Quando a polícia chegava, zoom, sumia todo mundo. E aí você tem coisas maravilhosas, né? A Emmeline Pankhurst, ela tinha um grupo de mulheres que se vestia com a roupa que ela ia. E na hora que a polícia chegava, a polícia tinha que correr atrás de 20 mulheres diferentes. Todas com a roupa da Emmeline. Ah, ela tá com o chapéu azul! Todo mundo de chapéu azul. E ninguém achava a Emmeline por conta disso. Então, assim, elas faziam coisas maravilhosas. Jiu-jitsu, né? As sufragistas, uma delas era esposa de um professor de jiu-jitsu e ela sabia, e eles os dois começaram a dar aula e eles fizeram um exército. Bartitsu. Hã? O Bartitsu, tipo, tem acho que na segunda Shinkon teve oficina de Bartitsu. Que era meio que uma arte marcial usada pelas sufragetes, e você podia aprender a usar o leque, a sombrinha, o negocinho do cabelo. E é engraçado que tem nos jornais né, que passavam entre as mulheres e tal, tem vários desenhinhos ou fotinhas ensinando os movimentos, e é muito eficiente. Quer dizer, isso que tem uns movimentos muito eficientes. Mas é muito legal, assim, elas têm um comício icônico que elas eram 40 e elas botaram a correr 55 guardas do exército da rainha na base do jiu-jitsu. Então, assim, é um troço muito legal, assim. Então, tem muita coisa que acho que dá pra gente recuperar, né? Desse início, que é do início do movimento feminista mesmo, e trazer para o steampunk, para as nossas leituras do steampunk hoje, assim, né? E colocar isso na construção das personagens, na construção dos modelos, das ideias, da imagem gráfica que a gente tem, né? E eu penso aí no caso de quem desenha, assim, porque, poxa, né, tem tanta coisa rica para fazer que não seja só botar a roupa de baixo por cima da roupa, né? Mas é legal. Eu acho que amanhã aí a gente vai ter mais coisa para conversar, embora assim a Pauline é uma reconstrucionista, né? Eu tenho o maior respeito pelo que a Pauline faz, assim, um troço maravilhoso. Não é o meu caso, eu olho de fora. Eu adoro roupa, costura, mas reconstruir algo assim é muito complicado, muito difícil.
É uma... E só que... Fala, Luiz. E só reforçando, gente, que amanhã vai ser justamente a Isabela Mendes aqui, que vai pegar e vai ser a host, a moderadora, justamente na mesa de debate, onde teremos a Nikellen, o André Felipe e a Pauline Kisner discutindo moda. Vai ser show. Sim, tem muita coisa interessante para falar. Espero que seja bom. Amanhã vai rolar bastante. Esse é o momento, né? Porque agora a gente tá vendo aí que tá surgindo uma nova geração toda de entusiastas do steampunk e que tá crescendo cada vez mais. E esse é o momento da gente botar agora essas discussões na roda e já trazer para o pessoal se influenciar. Sim. Que agora tá ficando uma massa crítica muito boa. Sim, tem diversos grupos que estão bombando, tá tendo bastante coisa, não só dos núcleos das lojas, mas também de grupos paralelos, grupos de conhecidos. Então, assim, tá ficando sensacional. Está sendo um momento ótimo para esse tipo de discussão, justamente para a gente reformar ou reformular algumas premissas que o pessoal está pegando e está achando que são como se fossem regras básicas, o que não é bem assim. Não é bem assim, claro. Sim, sim. E é interessante isso, porque você citou 2010. 2010 eu tinha 17 anos. E eu entrei um pouco no mundo steampunk um pouco depois disso. Então eu entrei bem novinha. E talvez não com tanto senso crítico que eu tenho hoje sobre o que fazer, vestimentas, muitas coisas. Eu penso nisso de alguns anos para cá. Quando eu entrei, eu não fazia parte de um grupo já tão crítico sobre vestimentas e coisas assim. E que eu deduzo que tenham muitos jovens também, né, que estejam entrando agora nesse mundo do steampunk com essa idade, são adolescentes, novinhos. Apesar de ter muita gente do meio acadêmico, já formado, tem uma variedade. Acho que como movimento, assim, esses mais underground, por assim dizer, o steampunk acho que é um que tenha maior variação de idade, né? A gente vê desde crianças nos eventos até pessoas com uma idade já bem mais avançada, que geralmente foge do estereótipo de pessoas que estão em movimentos como esses. Verdade. Só lembrar da SteamCon, acho que 2018, que foi no colégio, que tinha uma senhora de 92 anos. Olha que delícia. Com o Steam Play, cartola, etc. Ele estava levando a filha dela, que estava traje civil normal, e a bisneta dela, que estava com uma versão de steampunk, de Steam Play também. Show de bola. Tava lá com um vestidinho, uns goggles e umas asas que brilhavam quando ela andava. Bem... Eu acho que foi 2016. Acho que 2018 foi um ano que não teve SteamCon, se eu não me engano. Foi no colégio lá, porque bateu junto com... Era de Faroeste, não era? Isso, essa mesma. Então acho que foi de 2016. 2016. Eu ainda não conheci o Luiz. Eu conheci na SteamCon de 2017. Foi assim. Exatamente. Olha só, que máximo. A gente marca os anos pela eventos, gente. Pela SteamCon e Steampunk Santos. Tipo, quando aconteceu isso? Foi o primeiro ano da Steampunk Santos, então foi esse ano. Esse é o cupido mecânico. Sim. É só para finalizar, assim, eu fiquei... como a gente, às vezes, foi criando, né? Embora eu tivesse um estudo de moda, mas foi criando livros de steampunk que eu comecei a ficar mais atenta aos usos que se fazia, né, dessa moda, assim. E aí eu percebi que eu podia recuperar coisas, como, por exemplo, para construir a Maria Teresa, eu fui atrás do Junto Culotte, que é uma releitura que as mulheres fazem da calça. Veja, não é a calça masculina, como mais tarde a Chanel vai pegar a calça masculina e colocar no corpo feminino. Era uma outra coisa e está muito inspirada na roupa das
tanto que um dos nomes que se chama é calça sultana, que é na sim. roupa das árabes, né? Que Aham. é essa roupa bem larga, né? Que tem essa, vai ser adaptada para bicicleta, mas você tinha também a comprida e tu tem toda uma interferência justamente por causa do grande Império Britânico, vai ter muitas influências da moda oriental nesse momento e que podem ser trazidas para dentro do steampunk. Então, quando eu fui pensar na Maria Teresa, eu digo, poxa, o que a Maria Teresa vai vestir? Né? Ela não vai botar o espartilho por fora da roupa, de jeito nenhum. E aí eu fui buscando isso. Já é diferente, por exemplo, da Elissa, que a Elissa vai, quando ela foge de casa, ela pega as roupas que eram do pai e do cunhado e ela adapta essas roupas ao novo estilo de vida dela. Ela vai usar o colete e tudo mais, mas não é. Então, assim, tem inclusive fotos de uma dama rica de São Paulo, em 1910, que ela está, então, junto com o lote e com uma saia por cima, reta, com uma fenda enorme, e aí ela tem uma foto dela subindo num lugar, assim. Ela está sensualizando para a época, sem mostrar pele nenhuma, mas ela está sensualizando. E aí eu digo, sim, é isso que a Maria Teresa vai usar. Ela vai usar uma roupa que, se você olhar ela de longe, sem ela estar se mexendo muito, você vai achar que ela está com uma roupa padrão. Mas não é padrão. Não é padrão porque ela pode e vai, né, ter movimento com essa roupa. Então, é interessante assim, a gente, né, tu tem material maravilhoso. Agora com a hemeroteca digital, a gente pega fotos das colunas sociais, assim. Então, as primeiras mulheres a usar junto com o lote no Brasil, elas foram perseguidas e quase apedrejadas. Nossa. 10 anos antes da calça se popularizar no estilo masculino. Mas elas estavam pensando, não, mas a gente não quer usar a calça masculina. É uma calça feminina, mas já era um horror ter uma fenda no meio da perna. Aquilo já era, né, uma bagacerice. Então, tem que... como a gente pode... nossa, eu acho que é uma da parte gostosa do steampunk é a pesquisa, né? É a gente poder refazer essas leituras todas, assim. Isso, acho que está terminando já a gravação. Eu vou deixar disponível lá no meu canal, no Michele Inviter. Então, para quem não assistiu e quiser ver essa conversa, vai estar lá disponível. E aí amanhã estaremos, Isabela, André Felipe, a Pauline e eu, de novo, falando sobre moda. Certo, gente? Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação mesmo, tá? Obrigado a todo mundo que pegou e acompanhou aqui, tá, gente? Eu tô muito contente mesmo. Que bom que todo mundo. Tá, gente? Até amanhã, então. Até amanhã. Tchau. Parabéns. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.